voltando o Encontro com o Esporte, com o Tonhão aí na retaguarda e a Mariana. E nós três aqui, José Roberto Gasparotto, o mais conhecido como Nico aqui para falar agora. Não sei se o Gasparotto já tem uma pergunta bomba para ele. Olha, já tem? Nico, nós estivemos aqui na semana passada com o Jurandir Preto, né, falando sobre a escolinha do CTC. E hoje, né, assim, uma dúvida com relação ao SET. O SET é o formador de vários campeonatos aqui no Rio Grande do Sul, até fora do próprio país, né? Esse trabalho inicia com quantos anos nas escolinhas do SET? Bom, na verdade, deixa eu fazer um resumo do que é a escolinha do SET. Eu entrei na escolinha do SET em 2000. Isso antes de mim tinha outros professores que impuseram uma determinada direção para a escolinha, que era uma escolinha de competição, já tinha um estadual, né? Em 2000 já tinha um estadual. Então foi instituído que o 7 de setembro ia competir tanto regional como estadual, né? E eu me lembro muito bem que em 2000, quando eu entrei, tinha em média 120, 130 alunos. Agora, em 2010, estamos com 240, a gente administra 240, 250 alunos. A escolinha do 7 de setembro, se for tu analisar, fazer um trabalho decente, perfeito, que sabe de dar um trabalho específico, comportaria uns 170, no máximo 170 para tu fazer um trabalho decente. Nós estamos com superávit. Tá, mas aonde tu treina todo esse pessoal? Os meninos são treinados na terça e na quinta lá no complexo, lá dentro do 7 de setembro, ou no Areião, ou lá no ginásio. E na quinta e na sexta, daí vai para os campos, né? A gente treina lá em Conventos e na área 2, né? A gente trabalha esses meninos, tem um pouquinho mais de facilidade na quinta e na sexta, porque trabalha no campo, daí eu consigo, sabe, colocar os 11, então mais jogadores. Quando é no ginásio é uma dificuldade enorme, porque porque tem uma tarde lá com 2 horas de treino, eu tenho 40 meninos, então é difícil. Tu tem que dar logo coletivo. Numa parte eu dou coletivo, na outra parte o Guilherme dá parte técnica, trabalho de cabeceio, passe, domínio, tu tem que fazer o complemento, né? Então há uma dificuldade, queira ou não queira, a escolinha do 7 de setembro, ela é dentro do contexto, principalmente estadual aqui. Se tu vai analisar, eu acompanho de 2000 para cá, nós praticamente não ficamos nem um ano, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem, eu acho que ao menos dos 9, 10 anos, todos os anos teve um na semifinal do estadual, do Gauchão. Uma equipe brigando aí com o Grêmio e Inter para ir para a final. E são diversas categorias. São diversas, né? categorias. Agora por deu um problema financeiro, as 4 maiores a gente tirou. Ficou com as 2 menores, mas estão muito bem. Então, a gente tem dentro do contexto estadual, não digo ali a quinta, agora porque nós tiramos aquelas outras 4 categorias, mas entre Grêmio, Inter, Juventude, talvez São José, aí depois do São José ali, encaixa a gente. Que tu vai analisar, tu vai pela cidade, pelos municípios, tu perguntar sobre a escolinha do 7 de setembro, os caras se assustam. Mas não, é um trabalho excepcional, é um trabalho de... Sabe que eles veem os times da gente. Mas a tua prioridade, Nico, é formar jogadores ou formar cidadãos? Na verdade, deixa eu chegar no final. Então ficou a escolinha do 7 de setembro uma escolinha competitiva. Mas dentro da escolinha competitiva, também há a recreação. Porque tem aquele jogador de 240 meninos que a gente administra, tem lá 60, 70 que não tem condição de pegar as equipes principais. Aí o que acontece? Não iriam jogar. Praticamente, eu talvez botasse 4, 5 minutinhos nos jogos. Então a gente instituiu no nosso regional, a gente instituiu os aspirantes, onde que só joga meninos de uma qualidade, não é que seja inferior, mas uma competição para o nível deles. Então eu estou conseguindo conciliar os que têm um nível, sabe, um pouquinho mais alto, e os que têm um pouquinho também, a gente está contentando eles com competições, com um agrado. Até porque eles podem evoluir também, né? Tranquilamente. Aí eu queria chegar. Tem meninos que estavam nos aspirantes, e agora na minha última categoria de 95, tem 15 anos, tem 4 guri que eram dos aspirantes que são titularíssimos. Então eles evoluem, porque eles têm que ter competições, né? Eles têm que ter competições. Então, dá o fundamento também? O fundamento ele é, dentro daquele período de 2 horas que dá trabalho, todos os alunos são iguais. O trabalho de técnico, de cabeceio, domínio, passe, aquele setor básico de um atleta, ele é
direcionado para todos os alunos. E a partir de que idade, Nico, as crianças podem fazer parte da escolinha? Dos 6 anos. Nascidos de 6 anos em diante até os 15 anos, a gente comporta na escolinha do 7 de setembro. É só passar lá no clube, lá na secretaria, fazer a inscrição. Tem as vagas sempre abertas para sócios e não sócios, né? O valor da mensalidade depois lá com o clube, lá, que eles colocam para o pessoal, né? E a gente tem também, tem, dentro daqueles 240 alunos, tem jogadores carentes que a gente não, é uma coisa interessante para colocar, a gente sempre tira ali 8, 10 alunos que são carentes, que tem ali, sabe, que de famílias mais humildes, que a gente, própria escolinha, custeia, banca para eles, para ter um lazer, para ajudar eles também a trazer para um convívio interessante. Então também a gente faz uma parte social, a gente queria fazer mais, mas como a gente já colocou, é inflacionada a escolinha do 7 de setembro, a gente tem que ter muito cuidado para não passar de um limite, porque daí não tem como tu trabalhar direito, né? Nico, assim, ó, o Nico mais o Cagliari, né, que tu falou que trabalha lá contigo também, vocês são funcionários do clube, né? Vocês ganham para formar os atletas, como... Não, na verdade, não é para formar os atletas. Nós lá somos, no caso eu e o Cagliari, nós trabalhamos em prol da escolinha. Então nós temos que dar. Minha linha de trabalho é o seguinte, eu falo muitas vezes para os pais, alguns, porque sempre há alguns problemas no meio, mas eu tenho uma linha de trabalho. Eu não olho se é o titular, o reserva, ou que não sabe bater. A minha direção de trabalho é a escolinha. Eu tenho um compromisso e eu queria colocar muito bem isso aqui, eu tenho um compromisso com o 7, apesar de ser um funcionário, de manter um departamento. Sim. Então eu tenho que manter o departamento com todos os gastos, porque o nosso departamento gasta bastante. Nosso departamento gasta muito no ano, porque é muito campeonato, é muita competição. Então eu tenho que manter o departamento positivo, lá com sua parte financeira firme, forte, tá? E não desmerecendo ninguém. Nem o rico, nem o pobre, nem o que não joga nada, nem o que joga bastante. Então eu tenho que conciliar tudo isso aqui. Tá? Eu como coordenador e treinador ao mesmo tempo. Eu tenho que coordenar tudo aquilo ali, né, Mas essa aí é a pergunta que eu queria chegar contigo, assim. Então, hoje nós temos profissionais, vamos dizer ali, que atuam dentro dessa área, né, para a formação dos atletas, né? Se vão ser titulares ou não em equipes, o que importa é que realmente eles estão ligados ao esporte, né? Esse é o princípio de tudo. Mas, assim, o próprio Clube 7 de Setembro, ele tem, assim, algum benefício com a formação do atleta, porque vejamos, hoje a Juventude, o Lajadense, o Inter, o Grêmio, todas as equipes que formam atletas, posteriormente eles são ressarcidos com a venda dos jogadores. Sim. O 7 de setembro tem isso também? Nós temos uma parceria há uns 4 anos atrás com o Juventude de Caxias, que eu tenho lá 7 jogadores no Juventude de Caxias. Nós temos uma parceria lá com o Juventude de Caxias, uma porcentagem X de cada aluno revelado. Só que esse é um outro problema burocrático e interessante, que entre meio todos esses problemas são de menores. Houve meninos ali que saíram daqui para o Juventude, depois o Inter foi lá, tirou eles do Juventude. Então nós ficamos com um papel ali, voando numa mão de um e do outro, sem saber o que fazer. E muitas vezes o próprio pai também puxa mais para o lado da equipe. Sim. Aí nós não podemos reivindicar em lugar nenhum. Se tu for por meios judiciais, nós teríamos um meio. Mas também tu não vai querer mexer por causa de uma criança, porque tu tem a ficha, a primeira ficha tu tens, né? Mas no momento não, o dia que ele estourar aí... Pode ser, porque nós temos meninos que estão até no exterior, que saíram da escolinha do 7 de setembro. É o caso do Eli, né? Exatamente. E tem mais 3, 4 guris que estão espontando altamente, forte. E nosso Lajadense? Incluindo, eu queria chegar lá. O próprio, eu quero colocar aqui, temos bastante raiz nos times grandes, mas a nosso berço aqui também, o Lajadense também tem, deixa eu ver por cima, Marquinhos, Gabriel, o Matheus Bolão, o Tafarel, vamos ver aqui se a minha memória não falha. Agora o Chapolin, né, o Jean Carlos Calvi, que é o Chapolin. Tem mais um agora aqui que eu não me falha a memória, mas tem mais um, acho que é 6, que vieram diretamente da escolinha do 7 de setembro. Então eu me sinto satisfeito, eu me sinto feliz porque eu consigo conciliar as duas coisas. Porque muitos reclamam que a escolinha não pode ser competição. Mas a vida é uma competição desde pequeno.
Desde pequeno lá tu quer brigar pela chupeta lá do mando, muitas vezes tu tem um mando que quer brigar pela chupeta. Mas só que tu tem que, lógico, tu tem que saber a hora de administrar. Né? A liberdade, tu faz o que tu quiser também, né? Mas eu diria, eu sou contra o menino muito novo competir. Para te ver como pancada, é que são. Nós somos assim, lá no 7 de setembro. Contra, a minha opinião. Eu quero te colocar o seguinte, nós até os 9 anos não há competição. Ah, perfeito. Todas as competições até os 9 anos é participação. Vai entrar todo mundo, vai num jogo lá, 20 jogadores. Sim. Os 20 vão ter que jogar. Beleza. A partir dali dos 10 anos, aí é competição. Aí tu já. Mas na medida do possível, onde tu puder usar todos aqueles jogadores para alegrar eles no jogo, tu vai usar. Na medida do possível, quando o jogo está meio que resolvido, tu vai colocar ele. Mas eles já estão sabendo que a partir de 10 anos, 11 anos, já tem uma cabecinha já mais. Eles já estão sabendo que funciona dessa maneira. Então eles próprios se condicionam no dia dos jogos. Pode acontecer isso, muitas vezes. Não, tem menino que é uma coisa interessante, que o jogo está lá, está 1-0, está muito guri, eu tenho um guri de 15 anos. Eu digo, vamos lá. Não, e claro, tu segura, porque o jogo está muito pegado, o cara frio agora pode ser muito perigoso. E realmente eu falei, sabe, eles têm a consciência. Mas esse teu grupo aí, 240 atletas, ou meninos que estão lá, ou futuros atletas, né? Nem todos, 200, de 1000 tu sabe quanto tira, né? Tu tá trabalhando só vocês dois? É impossível. Só tu e o Guilherme. É uma coisa mágica, porque... É mágica? Tu consegue trabalhar com 240? É uma coisa mágica, porque tu ter 240 alunos administrados, 2 pessoas, é muito difícil. Não tem mais gente? Não tem, somos só nós dois. Nós tínhamos mais um funcionário no passado, que era o Sérgio, e esse ano a gente, não sei qual é o motivo que houve lá, ficamos nós dois. E estamos administrando. É uma dificuldade porque além de tu ter que treinar, que é a minha função, eu tenho que chegar no caso amanhã de manhã, na terça-feira, eu tenho que marcar viagem, lista de passagem, escalar o time, ir dar o treino, enfim, marcar arbitragem. É uma dificuldade enorme.